Eu sou o Ricardo Moreira e este é o canal sobre problemas da vida real solucionadas através de ferramentas do mundo digital. Hoje nós faremos as dinâmicas de uma forma um pouquinho diferente, como sugerido pelo nosso amigo James, onde a gente recebeu várias perguntas de vocês. Eu agradeço a você que tem enviado suas perguntas. E a gente, como regra, a gente tentará fazer isso em 1 hora, mesmo porque a gente tem um compromisso daqui a pouco e a gente não poderia se estender. Eu não sei, a princípio, todas as perguntas que virão. O James selecionou junto com uma equipe. E aí a gente vai ver se estas perguntas conseguem também tirar a sua dúvida. Como visto lá no vídeo anterior, e eu espero que você assista, nós fizemos, ou tentamos fazer, a tradução daquilo que seria o pensamento do próprio Deus, como diz Ramanujan, caso ele fosse construir um espaço para confinamento de animais com aquela restrição que foi dada. E aqui a gente fala muito de Deus, muito de Deus, muito de Deus. E se você não conhece a história dele, eu sugiro aqui um livro. Hoje eu trouxe aqui alguns livros para sugerir. E não estou querendo influenciar você, mas é um livro muito interessante, com relatos históricos do Rodrigo Alvarez, Jesus, o homem mais amado da história. Autografado por ele mesmo. Se você quiser ver quando ele autografou, está lá no Instagram. Eu vou deixar aí depois para você o link. E aqui então conta um pouco a história deste homem que foi o mais amado da história. Isso aqui é só para fazer esse link então com Ramanujan. Essa coisa de nós falarmos sempre no pensamento de Deus, você viu lá no vídeo anterior, Deus, perfeição. Não tem erro aquela tipo de construção. A gente atende todas as restrições e ainda temos lá a questão do custo mínimo. Você se lembra também que lá no vídeo anterior a gente falou sobre os furacões e como um passarinho consegue sim ajudar nesse tipo de coisa, e por isso que a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre tudo isso. Então, esse é um livro que eu diria muito bacana de você ler, e eu sugiro que você então, caso tenha interesse, mesmo que você seja incrédulo, enfim, vale a pena, tá? Um livro muito agradável de você ler. E vamos lá para a primeira pergunta. E eu espero então que seja tão prazeroso para mim quanto para você. O pessoal que está achando que vai ter pegadinha. Só uma coisa que eu queria deixar claro para você: caso alguma pergunta fira alguma questão contratual, como confidencialidade, eu direi a você. E aí eu não vou poder me estender então na resposta, ou talvez nem poderei dar a resposta. Tá? Mas vamos lá então. Qual que é, James, qual que é a pergunta? Vamos lá. Ricardo, você gosta mais da matemática do Excel ou da programação? O que a ciência de dados representa em sua vida? É curiosa essa pergunta. Quer dizer, o que eu prefiro? Matemática, Excel, o que é ciência de dados para a sua vida? Olha, ciência de dados, vou começar por aí, é a possibilidade de uma nova descoberta. Dizer que a gente vai conseguir todas as vezes, como dito lá no vídeo anterior, traduzir tudo isso que a gente vê na natureza, que a gente percebe mais e mais e mais à medida que a gente vai avançando nos estudos, que a natureza é perfeita e que o seu Criador é quem possibilitou tudo isso, a gente não vai ter condições de traduzir isso. Então a ciência de dados é a possibilidade dessa tradução, na tentativa então de chegar naquilo que seria o pensamento de Deus. Mas a gente sabe que quando a gente cria um modelo, ele é carregado com diversos erros, e a gente tem que saber quais são esses erros. Então a ciência de dados é essa possibilidade dessa descoberta, nós tentarmos então nos aproximarmos cada vez mais daquilo que seria o pensamento de Deus, e às vezes inclusive de uma crença muito maior. Por que tudo isso é feito de maneira perfeita?
Daqui a pouco a gente verá, eu disse no vídeo anterior, uma consultoria brilhante, muito simples, onde a gente encontra o pensamento de Deus e a gente faz então uma análise em diversos aspectos pelo mundo corporativo. Outra que a gente fará aqui, fraude fiscal e outras fraudes. Possível diante de uma construção de um modelo onde a gente traduz o próprio pensamento de Deus. Então dizer aquilo que eu prefiro, se é matemática, ou Excel, enfim, ou a programação, ou Python, é difícil. O que eu gosto mesmo é de juntar peças, tá? Então, eu não saberia dizer para você o que eu prefiro. Eu gosto desse ambiente, entender qual que é a sua dificuldade, tentar traduzir isso para informação e que essa informação te sirva para uma melhor tomada de decisão. Afinal, a gente não pode se esquecer, o nosso planeta precisa disso. Você precisa disso no mundo corporativo, eu preciso disso no mundo corporativo. E você, nesse instante, pode estar falando assim, mas esse cara fala um monte de abobrinha. Tá bom, não quer acreditar no tio? Não quer, não tem problema. Eu vou colocar aqui, James, depois eu te mando o vídeo que a gente vai compartilhar. E tenta ouvir esse cara aí. Tenta ouvir esse cara. Tá bom? Já que o tio aqui não está te convencendo, quem sabe esse outro camarada te convence. Everybody, this week I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone, program it. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks, everybody. Então, próximo, vamos lá. Você consegue explicar de uma forma simples o que é inteligência artificial? Olha, o que é inteligência artificial de uma maneira muito simples. Vou falar de uma maneira muito simples, muito simples. Para mim, inteligência artificial é nada mais, nada menos que um buscador de padrões. E quando eu tenho essa definição, eu consigo separar aquilo que seria um trabalho realizado do ponto de vista de aplicação de algoritmos de inteligência artificial propriamente dito de outros. Então, quando eu tenho a necessidade e a obrigatoriedade de conseguir dados para transformar dados em informações através da busca desse padrão. Para mim, isto é a inteligência artificial, um buscador de padrões. Quando eu entendo isso claramente, as coisas ficam mais simples, porque quando eu construo um modelo, eu preciso entender o que é restrição e o que não é restrição, o que é dado e o que não é dado. E se eu deixo de levar em conta algumas restrições, o que acontece? Problema. O meu modelo virá carregado de uma porcentagem muito grande de erro, que eu não sei se seria possível a aplicação dele. Como exemplo, bem rapidamente, gastou-se milhões e milhões e milhões de dólares, muitos milhões de dólares, no desenvolvimento de um carro que pudesse, então, fazer um trajeto de Fórmula 1 muito melhor do que um ser humano. Tá? Então, gastou-se milhões para fazer toda essa aparelhagem nesse carro, sensores, gastaram milhões para fazer todo esse tipo de processamento e realmente este carro estava indo muito bem. Até que aqui na América do Sul, esse carro veio para ser testado.
E o que aconteceu, pessoal? Existe uma coisa chamada coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Importante? Talvez. O que acontece? O carro havia sido treinado, ou seja, os padrões que deram a ele, as restrições que deram a ele, levaram em consideração um coeficiente de atrito entre pneu e asfalto, onde media-se a temperatura. Então, em função da temperatura, eu aumentaria ou não esta velocidade. O que aconteceu, meu amigo, é que esses milhões e milhões e milhões de dados com um carro, onde lá tem toda uma aparelhagem que também se consome milhões e milhões de dólares, que também processa bilhões de informações por segundo. Então você imagina só o quanto tem carregado nesse carro, se estatelou no muro. Por quê? Porque tudo aquilo que havia sido feito ou treinado para a busca desse padrão havia sido feito com solo seco. E quem montou o modelo não entendeu que uma das restrições mais importantes num tipo de veículo como esse é o coeficiente de atrito. Ah, então você não lembrou do coeficiente de atrito? Não. Primeira curva, o pneu está esquentando. Esquentou. Solo úmido. Então, meu amigo, entenda o que é restrição e que são dados importantes do seu modelinho. Quando você entender isso, o seu método ficará muito mais simples. Então, é a busca desses padrões. É só isso. Para mim, de uma maneira simples. E o que a gente faz é isso. A gente encontra esses milhares de dados aí pela natureza e a gente tenta traduzir isso, construindo modelos que se aproximem, então, daquilo que é o pensamento de Deus, uma vez que eu não consigo fazer a matematização deste modelo para algo perfeito, como a gente viu lá no modelinho anterior, feito de uma maneira brilhante, uma matemática simples e também de uma maneira prototipada, onde nós embutimos lá uma restrição, mas eu tinha consciência disso, lá no vídeo 2, tá tudo lá. Olha lá os vídeos que você vai aprender. Próximo. Eu sou bom em matemática, mas eu gostaria muito de trabalhar com inteligência artificial. Tem jeito? Olha, se eu entendi bem a sua pergunta, seria como relacionar a matemática e a inteligência artificial. Você gosta da inteligência artificial, talvez por filmes, não sei exatamente se você já tem algum contato com isso, e você não gosta de matemática. Então vamos dividir em partes essa sua pergunta, que é uma pergunta que eu julgo muito importante. E antes eu começo fazendo uma colocação para você. Lá em 2014 ou 2015, não me lembro bem, eu estava na Europa, lá na Alemanha, e aí uma euforia tremenda, porque em um grupo específico de pessoas, eles comemoravam uma pesquisa que havia acabado de sair no South African Journal of Science, onde, se você colocar aí Canabian e Pike, onde Shakespeare, em seu jardim, deixou diversos cachimbos e neles foram encontrados resquícios de maconha. E aí todo mundo na euforia, olha lá, que bacana, que bacana, que bacana. Vamos separar as duas coisas. Então, usar maconha não faz de você um Shakespeare. Faz de você um maconheiro. Usar uma ou outra ferramenta, e eu não sei qual é a ferramenta, pela sua pergunta aqui que você já tem contato, ou qual é a parte que você realiza em inteligência artificial, não faz você um cientista de dados ou algo ligado. Porém, você não precisa estar exatamente ligado a esta parte. Para fazer isto que a gente está propondo aqui, sim, você precisa saber matemática. Eu lamento. Tá? Você usar as outras ferramentas não fará de você um cientista de dados ou essa pessoa que analisa e constrói modelos para traduzir isso, então, em modelos com melhor ou maior poder para o tomador de decisão. Então, cuidado, tá? Cuidado.
Precisa? Precisa. Se você quiser trabalhar com isto, sim, você precisa fazer dessa forma, tá bom? Espero que tenha conseguido responder a sua pergunta. E infelizmente, talvez tenha acontecido com você que algum professor não tenha te dado as ferramentas necessárias para que você se interesse pelo ensino da matemática de uma forma um pouco diferenciada, tá? Mas a gente tem que saber matemática, tá? Ô James, acho que em cima da minha mesa tem ali um modelinho que a gente está trabalhando. Pega lá para mim, por favor. Pega lá. Caiu aqui, ó. Então, aqui, ó, só para te dar um exemplo, a gente está trabalhando no modelinho, acho que foi falado lá um pouco dele, não me lembro já, no vídeo anterior, e aqui tá, ó, olha só. Aqui a gente está trabalhando no modelinho, pessoal, que o que a gente está fazendo? A gente precisa construir um modelo que ele leve em consideração para a contratação de pessoas ou para a definição de perfis psicológicos. Então, para quem se interessa por isso, estamos usando esse tipo de conceito. O modelo que tem no mercado, ele não me agrada muito, ele usa uma lógica fuzzy. E eu confesso que ele carrega alguns vieses, assim como todo modelo carrega. Mas esse especificamente a gente conseguiria então burlar o sistema. Eu não vou ensinar você a burlar o sistema não. Mas ele usa uma lógica fuzzy. Esse que a gente está fazendo agora, ele vai usar a grafologia. Então a gente pega os dados grafológicos da pessoa, e aí eu quero ver você cambalachear. Ele lê esse tipo de conceito, e por isso a gente está construindo esse modelo dessa forma. Tá? Depois James, a gente mostra, então a gente está estudando a matemática, por isso que estou dizendo que não tem como fugir. E o que a gente faz é o seguinte, a gente pega este modelo, traduz, caracterizando este modelo através de uma matemática brilhante, que é a teoria de fractais. E aí então a gente junta isso com o expoente de Hurst, e aí a gente tem então a busca de padrões para uma definição daquele que seria o seu estado de que é ou que não é, e não o seu estado de estou. Tá? Mas isso é uma consultoria, ela está em curso no momento, e a gente está desenvolvendo então toda a matemática e coletando os dados. Então, infelizmente, não é possível você estar neste mercado fazendo esse tipo de coisa sem auxílio da matemática. Eu lamento. Aqui a gente tem que falar aquilo que é na prática, na realidade. Veja lá os primeiros vídeos, é aquilo que eu estou me propondo, tá? Esse tipo de trabalho. Tá? Você pode trabalhar com outras coisas envolvidas. O camarada que fez esse carro, se estatelou, se ele tivesse um bom instrumentista do lado dele, algum piloto de teste, olha, e aí, né? Existem uma infinidade de possibilidades e ninguém trabalha sozinho. Existem times de trabalho e esses times, então, fazem a construção disso. Tá? Eu não sou especialista num monte de coisas, mas a gente faz diversos trabalhos com a ajuda e auxílio desses times multidisciplinares. Resultados brilhantes para todos. Todos fazem parte do resultado, tá bom? Obrigado pela pergunta, eu gostei bastante. Próximo. Gostei muito da primeira dinâmica. Teremos outras? Gostei da sua pergunta. Teremos outras dinâmicas? Sim, teremos. E a gente não cria todas as dinâmicas. O que a gente tem utilizado, olha só que legal. Aqui vocês perceberão que o lobo, aqui ó, uma dinâmicazinha espetacular. Eu quero ver quem resolve isso aqui no menor tempo possível com o menor número de interações. A gente vai fazer isso no Excel,
depois faremos no Python, e o que significa? Se eu movimento 15 vezes e você 35, quem que você acha que tem a chance, após treinar o cérebro para fazer o movimento, de realizar no menor tempo possível? Eu quero ver se você consegue. Eu garanto para você, menor número de iterações possível. Então aqui está uma dinâmica. Tá, teremos outras. Aqui acabou de chegar, tá? E nós faremos uma dinâmica com ele, mas é surpresa lá para frente. E aqui, pessoal, uma dinâmica fantástica que a gente realiza a definição de melhores rotas sob determinadas condições. Não sei se você conhece, não estou aqui para fazer propaganda, não é jabá não. Uma dinâmica brilhante. Combustível ao preço que está. Você pode errar? Sua empresa pode errar? Pode? Eu não sei. A minha não pode. Tá? Eu não posso fazer qualquer trajeto. Então eu tenho que sim percorrer a menor distância possível, no menor tempo possível. E aqui está. Ticket to Ride. Tá? Muito bacana, muito bacana. E é daqui também que a gente tira inspiração para fazer as nossas dinâmicas. Viram outros por aí. Tá? Existe uma dinâmica que eu gosto muito, que motivou esse trabalho, que virá da próxima consultoria, que é no universo financeiro. Tá? O superintendente de uma grande instituição financeira, quando viu essa dinâmica, se encantou. Ele é apaixonado por mágica e achou que a gente estava fazendo truque. Não tem truque. Pessoal, não tem truque, tá? Eu não faço truque, eu não sou mágico. Tá? Não tem mágica. Tá bom? Então teremos sim outras dinâmicas e é muito bacana fazer a criação de tudo isso. Só uma coisinha que eu esqueci, eu falei sobre a teoria de fractais, e para quem gosta, e eu gosto muito da teoria de fractais, e eu me encantei. Aqui está um livro sobre inovação, eu sugiro que você leia também, e aqui fala sobre o CEO da Pixar. E sabe por que a Pixar também se tornou o que se tornou? Quando começou a utilizar uma coisinha. Então, voltando aí à pergunta anterior, é preciso saber matemática? Você acha que o cara que faz animação precisa de matemática? Meu amigo, a Pixar se tornou o que se tornou porque o camarada que estava lá dentro, tá? Assim que Mandelbrot, que é o criador de toda essa matemática linda e maravilhosa sobre fractais, e eu olhando aqui pelo escritório eu vejo aqui a natureza, que não me dá um quadrado perfeito, um círculo perfeito, mas dá outros formatos. E a Pixar precisava então traduzir esta matemática no pensamento de Deus. Mandelbrot foi lá, achou esta matemática pura, linda e maravilhosa, escreveu um livro, trabalha na Exxon, não preciso falar mais nada, né? Quando a gente for ver aqui consultoria para poços de petróleo, você pode errar? Você vai lá, está perfurando o poço, vou fazer o leilão do poço. Você pode falar, desculpa aí, não tem petróleo lá dentro? E você cobrou alguns bilhões? Não dá para errar. E a Pixar foi lá, então, com essa teoria e transformou os gráficos de todos os filmes dela no que são hoje. Tem algum documentário a respeito, eu não me lembro qual, eu vou pedir para o James procurar, e você verá, ela se transformou naquilo que se transformou porque utilizou a teoria de fractais. O cara antenado, ligado, sabia o que estava fazendo, usou fractais e se transformou naquilo que é hoje. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Você considera o método que você usa atrativo para clientes e para consultores? Você é o criador deste método? Olha, se eu entendi sua pergunta, não tem meu formato, tá? Por que ele é interessante? Muitos falam isso de data storytelling, como até outro dia eu ouvi um camarada falando que ele sugeriria o aprendizado do data storytelling para a solução de problemas de inteligência artificial e ciência de dados. Pessoal, é brincadeira, né? É brincadeira. É uma partezinha importante lá, a ferramenta.
Então, quando a gente constrói esse formato, por que eu acho ele interessante? Porque você vai construindo ele de uma maneira muito estruturada. Então, Data Storytelling, eu vou dividir para mim o que é o primeiro relato do melhor Data Storytelling que eu já vi na vida. Não vou nem estragar. James, põe aí, que depois você coloca aí para o pessoal. É brilhante, brilhante. Lá você consegue entender uma guerra inteira, do início ao fim de vários anos. Está lá. Então, aquilo ali se explica com uma folhazinha A4. Então, cuidado. Então, o formato do Data Storytelling é mais uma das ferramentas. Ele vai se construindo ao longo desta construção do próprio modelo. É meu? Não. Eu só juntei peças. E aí existe no mercado uma coisa chamada Lessons Learned. E eu tenho feito aqui com você, falado, não liga pro camarada a hora que você fizer o primeiro ajuste de curva. Porque eu tomei paulada, nunca mais fiz. E nunca mais farei. E aí então a gente vai ajustando este modelo com base nesse Lessons Learned, 1991, primeira consultoria, e ao longo do tempo a gente vem realizando outras, e aí a gente vai melhorando, encaixando peças de uma maneira diferente aqui e ali, e aí então esse método de trabalho é o que vocês viram, tá? É assim que a gente faz. Existem outras formas? Pessoal, certeza, como eu disse a você, existe alguém pensando no seu negócio, no meu negócio, e de uma forma muito melhor. Tá? O camarada está pensando só nisso, ele está pensando em escalar, ele está pensando em fazer de uma maneira mais barata, ele está pensando em custo menor, ele tem uma equipe multidisciplinar gigantesca muitas vezes e ele está pensando lá no seu negócio, como é que ele faz melhor. O meu jeito é esse, não sou o criador, simplesmente junto peças, simplesmente, nada além disto, tá bom? Então é interessante sim para a empresa? É. Não tem black box. Tá? Não tem black box. Quando você compra uma solução pronta aí, que curva que ajustou? E aí, qual é o erro? O cara te dá lá a solução. Aqui não. Aqui o camarada se torna um propagador do seu trabalho. Ele fica encantado, ele quer falar, meu amigo, eu usei isso aqui. Tá? Então, isto ajuda demais essa interação. Você entrega o trabalho, não tem black box, e ele se torna o seu maior apoiador. Tá? Um pró e um contra, pessoal, tudo tem pró e contra. Que é um modelo, como eu te mostrei aqui, ele exige que você construa, que você estude, que você desenvolva. Ele não vem pronto. Tá? Vou lá e apertei o botão, tá pronto. O que tem lá dentro? Não sei. Não sei. A gente verá aí para frente, quando a gente entrar nessas questões de estatística, que o meu modelo criado propositalmente, quando a gente falar aí em população, em amostra, e a gente, como é que eu defino essa questão? Será que eu sempre conheço a população? Eu posso afirmar esse tipo de coisa? E aí você leva para o Python. O Python te dá um resultado diferente. Por quê? Porque ele considerou a população, a amostra. E se você não sabe de onde vem, você fala, putz, não tem problema nenhum. Eu volto no meu modelo e reconstruo ele para ver. E aí o que acontece? Como eu sei o que eu estou fazendo, o pessoal é na vírgula lá atrás. Então não tem essa, meu amigo. Tá? Vamos saber o que a gente está fazendo. Então, é vantajoso sim para o cliente que está recebendo esse material, ele sabe o que você está fazendo, não tem black box, tá? Eu me sinto confortável, então o médico que utiliza esse tipo de conceito, ele sabe o que tem lá dentro. Quando eu digo para ele que existe ali uma preocupação do falso positivo ou falso negativo, e por que eu fiz um determinado tipo de normalização, porque se você estiver tratando de câncer, o que é melhor, ter um falso positivo ou um falso negativo? Como é que eu manipulo esses dados? Porque se eu falar que é um falso positivo, eu dou tratamento pro cara. Mas se eu falar que é um falso negativo, esse diagnóstico vai matar alguém. Então o médico, quando recebe esse diagnóstico, ele sabe o que está lá. E ele sabe que o tipo de normalização que eu utilizei, ele tentou buscar minimizar o falso negativo.
Tá bom? Então, espero ter atendido essa resposta também. Próximo. Você irá disponibilizar todo o seu conteúdo, principalmente as planilhas e os códigos? É uma boa pergunta. Eu vou dividir essa pergunta em duas etapas. Primeiro, para aquele que está iniciando e tem interesse então de migrar ou de entrar nesta área fazendo esse tipo de trabalho. O que acontece? Para você que está iniciando, você tem a melhor oportunidade da sua vida. Segundo aquilo que eu penso. Quando eu comecei lá em 1991, primeiro que não tinha nem computador direito, tá? Eu tinha que alugar ou pedir emprestado em alguns locais que eu agradeço aí a universidade que fazia parte, eles me colocavam lá à disposição, lá dentro do laboratório, alguns poucos computadores durante um período muito restrito lá internamente. Então, eu agradeço demais a eles. Hoje você tem esse tipo de situação aqui, olha, você consegue, para você que é iniciante, pegar um processo do início até o fim e você realizar o desenvolvimento. Ali não tem, pessoal, ali não tem mandrakeação não, você viu lá? Quando a gente erra, a gente deixa lá e conserta, para você ver que a gente erra, tá? E você consegue construir o seu modelo do zero até a solução final, tá? Com um método, não sou o criador, juntando as peças da maneira como eu sugeri. Tá? Então, não vou oferecer o código para você. Você que é iniciante, vai lá e faça você a construção do modelo. Assim você vai aprender. Se você fizer só olhando o código, e não adianta, pessoal, ó, um livrinho aqui, leia. Prêmio Nobel 2002 é o livro, estou lendo pela 5ª vez, cada vez que eu leio eu tenho algum ensinamento diferenciado. E eu não gosto de riscar livro, tenho um carinho enorme pelos meus livros. Esse aqui está surrado, está escrito, não sei se você consegue ver, tá? Cada vez eu, olha lá, rabisco, uma coisa horrível fazer isso em um livro. Prêmio Nobel 2002, nosso cérebro tem duas formas de pensar, o rápido e o devagar. Lê lá, eu não quero nem te adiantar absolutamente nada, porque senão é sacanagem fazer spoiler aqui. Mas, meu amigo, seu cérebro é responsável por sua sobrevivência. Se eu te entregar o código, sabe o que vai acontecer? Você vai achar que já está podendo. E aí você vai construir o modelo? Não. Você vai aprender? Não. Tá? Você certamente vai fazer o carro lá, o Fórmula 1, pá, bater. Você fará isso. Você não sabe o que é restrição, você não sabe o que é data, enfim. Então constrói lá. Tá? Então constrói lá. Livro extremamente interessante para que você leia. Pessoal, esse livro é essencial para você que vai mexer com isso. Tá? Não é jabá não. Tá? Vai lá. 5ª vez lendo aqui, ó. E para você que já é experiente, puta, mas eu trabalho isso há 20 anos, vou ter que fazer o seu processinho, eu já tenho o meu. Não tem problema. Para esse caso, sim, o James está vendo aqui uma empresa que fará a disponibilização disso a um custo. Qual custo? O custo honesto. Eu não conheço nenhum curso que te ensine desta forma. E está lá, de graça, você não paga nada. É só você construir. Agora, não, eu quero ter acesso fácil a isso porque eu vou desenvolver aqui e vou fazer. Então vai ser um preço justo. Barato? Não. Não. Aqui não vai ter gatilho mental, né? Ó, o preço são R$5.000, e aí, porque eu não sei, mas eu baixei lá para 2.000, mas como eu sou legal pra caramba, me preocupo com você com 1.000. Você acredita nesse cara, meu amigo? Você acredita nesse cara que te faz isso? Com base em que ele definiu o preço de 5.000? Com base em que ele definiu o preço de 1.000? Com base em que ele está te entregando a R$300? Ah, não deixe fazer isso com você não. Tá, então é o preço justo. Tá, um preço justo. Para quem quiser referências de preço, eu te dou. Tá, só que até você montar todas as peças, vai longe. Tá, eu estou terminando agora, concluindo um curso lá no MIT. E não é barato não. E ele não dá
O curso é ótimo, excelente, eu tiro meu chapéu, obrigado aos grandes mestres que lá estão. Tá? A gente verá aqui uma consultoria, que é a consultoria lá que a gente utilizou para rações, e ele faz isso no Food Truck. James, anota aí para você deixar o link do Food Truck. Dentro do MIT. Custo mínimo. Tá? A gente fez essa consultoria lá em 1992. Mas o curso é brilhante. Agora tem Excel? Não. Ele desenvolve aqui? Não. Ele desenvolve Python? Não. Ele desenvolve no Julia. Então, para mim, já foi uma paulada isso aí. Tá? E eu fiz em Julia e estou concluindo esse curso. Há um custo, meu amigo, há um custo de 300 doleta a aula. De 2 horinhas. Tá? Tem uma parte do ensinamento e aí você vai desenvolver o restante todo, tá? Sem problema nenhum. Então vai ser um preço justo, não vou utilizar gatilho mental, o preço é esse. Se você tiver interesse, beleza. Se não tiver interesse, constrói o seu, tá? Sem gatilho mental, o preço é esse, é o preço justo. Tudo isso que você está vendo aqui tem um custo. O nosso tempo tem um custo. Tempo é isso, vida. Porque dinheiro, até dinheiro a gente compra, não é? Lá, a um dado fim, a gente compra, tá bom? Então vai ter um custo, eu não sei, o James está cuidando disso, eu não sei quando que será feita a liberação disso. Se você quiser utilizar, há um preço justo, tá? E se você quiser fazer cursos aqui no Brasil, também podemos recomendar, tá? Curso que nós fizemos. E você vai ver o preço. Tá. Nunca vi um curso bom por menos de R$500. Só que é o pedacinho. Aí você tem que ir juntando todo esse quebra-cabeça. Mas aí a opção é sua, tá bom? Então, próximo. Você participou do programa O Aprendiz? Ô James, tá de sacanagem, né? Não tem essa pergunta aí. Mas tudo bem, aqui não é o fórum para fazer esse tipo de coisa, a gente tem outro canal e a gente discute lá diversos assuntos, entre eles esse aí. Portanto, Ricardo está demitido. Sim, participei do Aprendiz. Não vou responder perguntas sobre Aprendiz. Não é o canal sobre isso, eu não vou dar o endereço do outro canal, porque lá a gente está coletando dados. Eu não posso poluir meus dados com inferências externas, tá bom? Eu não sei quem fez essa pergunta, mas sim, sou eu, participei lá do Aprendiz, uma experiência muito boa, muito interessante e bastante rica, tá? E depois a gente vai falar um pouco sobre tripé num outro canal, do que eu aprendi lá dentro do Aprendiz, além de ter sido demitido pela primeira vez na minha vida. Então, lá no outro canal a gente fará isso, mas eu não vou falar sobre Aprendiz aqui, sou eu sim, tá? Mas é sacanagem, né? Eu sabia que ia ter sacanagem mesmo, mas tudo bem, vamos lá. Próximo. Próxima. Estou ansioso para ver os dados e informações sobre o YouTube. O que poderia falar a respeito? Eu tenho um canal e muitas vezes sinto um desconforto com dicas sem nenhum dado apresentado. É uma boa pergunta, tá? Veja, o nosso parceiro que tem iniciado toda essa coleta de dados lá desde 2018 e que está possibilitando todo esse trabalho que a gente vai chegar uma hora e vamos fazer as consultorias sobre o YouTube. Os clientes dele, que é uma agência de marketing digital muito competente, sempre fazem a mesma pergunta: você acha o YouTube um local justo? Justos. Eu acho um lugar justos. Porque se você está lá, não entende... Vamos falar um pouco sobre o tripé então, né? Que eu acabei de mencionar. Para mim, um negócio onde você tem a possibilidade de tomar uma boa decisão, e nada ligado com inteligência artificial agora, mas simplesmente o tripé que eu utilizo, e já quebrei a cara muitas vezes com isso, é o seguinte: a primeira, tá, entendimento
sobre pessoas. Quando a gente fala sobre entendimento sobre pessoas, a gente costuma apontar o dedo para o outro. Eu diria, para com isso. Entendimento aqui, começa aqui, tá? Então, eu falei ali de uma forma e eu gostaria muito que você encontrasse a sua, tá? Não vou dar opinião aqui, minha opinião aqui sem dados não vale para nada. Então, primeiro, autoconhecimento, conhecimento de pessoas. Lá tinha esse conhecimento? Tinha. O segundo, conhecimento sobre os números daquele negócio. O que é importante, o que interfere, o que não interfere, não sabia de nada disso. Era uma marionete. Tanto que o contrato lá assinado, né, Douglas? Não é horas para assinar, se você não tiver afim. Lá fora tem um monte que quer assinar. Então você assina aí, não olha absolutamente nada, poucos minutos para assinar um contrato lá de 1000 páginas. Então, conhecimento sobre não tinha esse conhecimento. Então, não ia dar, vai dar ruim. Deu ruim. E o outro, pessoal, é o seguinte: entenda onde você está se metendo. Aí não estou falando dos números, mas sobre o negócio em si. Quais são os objetivos claros daquele negócio? E assim é com o YouTube. Tá? Eles não estão lá à toa. Você entende o que está fazendo ou você está seguindo os gurus que por aí existem? Tá? Então você está me perguntando quando eu vou falar sobre o YouTube? Estou começando. Tá? Então estou começando, mas não vou mostrar os dados ainda. Agora, como é que você dá autoridade, ou oferece uma autoridade para alguém com base nos views? Com base na quantidade de inscritos que ele tem? Pessoal, outro dia eu vi, nada contra, mas vou falar. Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Meu amigo, pessoa que dá aula de língua estrangeira, falando com propriedade sobre algoritmo. Onde estão os dados? Você está no ambiente mais, entre aspas, vigiado e controlado do mundo. Você acha, então, que você tem competência para falar sobre isso. E você acreditou. E você vem falar que o cara não é justo. O que é isso? Com base em que você dá essa autoridade? O camarada vai falar sobre... Eu vou te ensinar um hack agora. Tá? Você está no ambiente mais controlado do universo, o cara vai te ensinar um hack. E você acha que vai funcionar. Hã? Você acha que vai funcionar. É? Então tá. Você acha que ele... Com base em quê? Que você deu o hack, não falou nada, e no meio da apresentação o cara abre uma tela mostrando lá 5, 6 dígitos que não tem absolutamente nada a ver com hack. O que você acha que ele está metendo na sua cabeça? Um hack. Na sua cabeça. Não que ele está ensinando um hack. O pessoal está tocando alarme de incêndio, não sei se... Sei lá. Talvez a gente tenha que sair correndo daqui, tá? Não sei se você está ouvindo. Bom, espero que não interfira aqui, tá? Então, meu amigo, cuidado como você oferece essa tal autoridade para alguém. Vai falar de autoridade? Dados. E nossos dados. Outro dia vi um canal aí, a pessoa falando assim, bom, graças ao meu SEO, tá? Eu consegui mais de 1 milhão de views nesse vídeo. O meu SEO é perfeito. Pessoal, investimos, né, James? 10 dias, junto com o nosso parceiro, analisando o canal completo. Qual o número de SEO, enfim, coletando views e tal. Surpreendentemente, um dos piores SEOs desse caso estava nesse vídeo. Agora, eu falo para você onde é que está. Por que ela conseguiu 1 milhão? What time? Mas eu vou te mostrar os dados. Tá? Eu vou te mostrar os dados. Então, cuidado como você oferece sua autoridade para alguém. Tá? Cuidado com gatilhos mentais. Nesse outro canal, a gente vai falar sobre gatilhos mentais. O camarada tá falando sobre banana e lá no meio o cara te mostra uma laranja
e você não se pergunta por que ele está... Bom, o assunto é banana e vem aqui uma verdura, uma cenoura. Cuidado, pessoal, seja mais crítico. Então, não tem nada de errado com o YouTube. YouTube, eu vou te dar não vai servir para nada, mas você vira e mexe, fica me mandando as suas pesquisas que eu acho brilhantes, tá? E eu tenho visto que vocês têm mudado algumas coisas. Mas você quer saber por que eu não assino o streaming de vocês? Eu vou te dar uma dica. Porque o camarada vai lá, vai falar eu vou te ensinar um hack. Ele te dá um hack. Não vai acontecer nada porque ele não está mostrando dado algum. É sério o canal dele? Não é sério. Não é sério. E aí, YouTube, por que eu não assino? Porque o camarada vai lá, não tem responsabilidade com absolutamente nada, está querendo vender alguma coisa, está querendo fazer você engolir aquilo goela abaixo. E aí, meu amigo, é sério o trabalho que esse cara faz? Não. Então, dica para você, YouTube. Dica para você, YouTube. Quer ter a minha assinatura lá do Premium, e eu vou ter o maior prazer em fazer isso, porque eu não tenho tempo a perder. Tempo é vida. Tempo é vida. Tempo não é dinheiro, pessoal. Vida você não compra, tá? Dinheiro você compra. Você vai lá no banco, ele fala, ó, a taxa anual é tanto, e você compra. Então, tempo é vida. Senhor YouTube, eu vou ter o maior prazer do mundo em comprar o seu conteúdo. Sabe quando? Quando houver algum tipo de curadoria. Então eu vou falar sobre como ganhar dinheiro na internet. Então é o seguinte, meu amigo, você não vai usar aquele gatilho mental, porque aqui eu vou oferecer conteúdo sério. Então eu tenho uma experiência de 5 anos fazendo isso aqui, e eu então submeto ao YouTube, que vai dar lá uma chancela qualquer, e vai estar lá num lugar especial, e isso aí vai ter que ser feito de uma maneira muito especial e cuidadosa, porque eu, como curador desse conteúdo, estou falando que esse aqui não tem pegadinha. Tá? Então eu ofereço meu conteúdo lá falando sobre inteligência artificial, tá? Pode submeter a curadoria. Não quero te vender nada. Quero que você aprenda o meu método. O meu não. O método que está aí sendo desenvolvido através desses trabalhos que eu estou aprendendo, junto com você. Tá? Vou falar sobre inteligência emocional. Opa, não quero te vender o meu curso, eu quero que você aprenda aquilo que eu tenho para te falar. E aí o YouTube vai dar uma tratativa diferenciada, assim como tem para os shorts e etc. Não posso deixar de mencionar aqui, tá? Já que você está falando sobre YouTube, eu acho que é uma curiosidade geral, para mim até agora uma das melhores perguntas, é o seguinte: como é que eu vou entrar num conteúdo desse se o cara não tem responsabilidade com o que faz? Sim, porque lembra que eu comentei agora há pouco? O cara vai lá fazer um diagnóstico médico. Quero saber o seguinte: qual o tratamento que eu dou para ele para o câncer que acabou de ser diagnosticado? Então, eu junto com o Dr. Glebs, nós temos então essa maneira de realizar esse diagnóstico, tá? E aí eu pego e digo para ele, olha, esse tratamento com base em tudo isso aqui que foi feito. Qual a minha responsabilidade nisso? Total. Meu amigo, o meu falso positivo ou falso negativo, ele foi pensado. Ele foi pensado. Isso tem um custo, obviamente. Tem um custo. Quando eu digo que eu vou aumentar o falso positivo contra um falso negativo, eu estou reduzindo a quantidade de mortes. Só que para um plano de saúde, de repente, isso aí pode significar maior gasto. Mas é uma vida que está ali, que eu respeito muito. Quando o camarada vai lá no YouTube, vou te ensinar um hack. É o melhor SEO do mundo. Qual a responsabilidade dele, meu amigo? Com base em que ele está falando aqui? Pô, eu precisei fazer essa análise do canal? 10 dias. Para saber que o SEO desse canal, esse vídeo especificamente, era uma porcaria. E qual a responsabilidade que você tem sobre isso? Nenhuma. E você dá autoridade para essa pessoa? Então, pessoal, cuidado, tá? Não tem nada errado com a maneira como ele define. Você escolhe o conteúdo? Beleza, YouTube. Eu não compro enquanto não houver um tipo de curadoria, tá, e que trate isso de maneira especial, e aí a gente pode até discutir outras formas, que tem para tudo aqui na mente, e aí então existiria este tipo de responsabilidade, e
um meia-culpa. E eu ofereço o meu conteúdo, que eu julgo ser importante para você, e você me oferece algo. E aí não prestou, tchau, tchau. E aí eu não tenho tempo de perder nem você, tá? Então eu sim seria o primeiro, tá? Porque tem muita gente boa nesse mundo, tem muita gente séria nesse mundo, tem muita gente querendo oferecer conteúdo excelente através desta e de outras plataformas. Agora, nada curado, nada, absolutamente nada. Se eu quiser falar um monte de mentira, eu falo. E aí eu vou aproveitar aqui e dar um exemplo, então, já que você está pedindo. Muito obrigado pela sua pergunta. É o seguinte, lá atrás, e eu vou falar seu nome, Eduardo, eu não sei se você me permite ou não, depois você me diz aí. É o seguinte, Eduardo, responsável por uma enorme planta de produção de um item. Cliente final, uma planta gigantesca de vários quilômetros quadrados. Lançamento de um produto. Ele precisa entregar este produto, que foi feita uma enorme propaganda, etc. Se gastou já milhões. E aí é o seguinte, você faz o SOP, Start of Production, controla ali a sua peça, de acordo até com características certas, controle, estatística e processo, está tudo em ordem. E aí eu pega para capar, começa a produção para valer. Pedido chegando, e você precisa entregar as peças, seu cliente precisa montar a linha, e aí você recebe uma ligação véspera do carnaval. Né, Eduardo? Ô meu amigo, parou a linha. Se você sabe muito bem o que é uma linha parada, você vai saber que o custo ali é por minuto, em dólar. E aí a gente vai então conhecer esse processo. São várias linhas, várias linhas, onde você tem diversas etapas do processo, cuspindo ali características, 59, se não me engano, 60 características. Então lembra lá que a gente estava medindo a paredinha, tá? Meu amigo, 50, 60. Olha o YouTube, SEO, watch time, impressões, rapaz, tem lá de tudo, idade, gender, se é masculino ou feminino, qual é o dispositivo, e aí você tem esses 50 ou 60 características, uma tonelada de características. E aí, meu amigo, ali cospe peça o tempo inteiro. E você está recebendo aqueles dados. Olha lá, dia tal, vídeo tal, E meu amigo, não para, não para, é pauleira. Dependendo do número de vídeos que você tem, a pauleira é ainda maior. E aí eu vou perguntar para você, o cara que está te ensinando um hackzinho lá, ele olha para essa montanha de dados, essa montanha de características, essa montanha, tá, de lições, essa montanha de datas, vídeos, etc. Ele olha lá, sem te mostrar nada, ele escolhe lá uma característica e diz para você, aqui está o hack. Em alguns casos, mentira. Porque eu analisei, James, nós analisamos 10 dias. O pior é se pessoal, será que essa pessoa não checou isso? E você acreditando nela, então tá bom, aí a linha parada, meio do carnaval. E aí você faz o que, meu amigo? Você escolhe uma ali e você fala, vou te ensinar um hackzinho, mexe aqui. Não, você não faz isso. Você pega essa montanha de dados e primeiro, você vai dizer qual que é a característica principal para ele estar recusando, ou ao final do dia, você tem lá scrap de 50% da sua linha de produção, que é lixo, não dá para reaproveitar a peça, não dá. E um dos testes que você propõe é um ensaio destrutivo, caso você queira checar essa peça antes de mandar. Você vai checar, pessoal? Você vai destruir a peça e aí você chega... Meu amigo, você tá na roça. Você tá na roça. Então não adianta eu olhar para essas 60 características, essa montanha de dados. E, meu amigo, não tem essa. Se você fizer isso, joga na Mega Sena.
Tá bom, aí você então olhou para essa montanha de dados e você diz, esse aqui é a variável importante? 50% discreto no final da linha, lixo, milhares de peças lixo, que você vai gastar uns outros milhares para poder descartar esse produto, que ele não pode ser descartado assim em qualquer canto. Então, meu amigo, não tem essa, que você vai aprender como é que nós fizemos esse trabalho. Então você vai dizer para mim o seguinte: esta variável para esse tipo de condição, que está se apresentando lá no final do dia, de 50% discreto, essa variável aqui, através de uma metodologia que você vai se encantar com ela, alto valor e alto vetor, você vai descobrir qual é então a característica mais importante. Atuei nela, opa, 60% é responsabilidade dela. Os índices têm que cair. Rodo de novo. Qual que é a característica? Opa, essa aqui deu 25%. Opa, aquela lá deu... E a linha do cara parada. E aí você começa a fazer essa linha rodar. Então é assim que a gente faz. Eduardo, brigadão. Cara, sem você a gente não teria conseguido realizar esse trabalho lindíssimo, tá? Você é o cara, tá? Se você puder colocar aí algum comentário, eu agradeço. Se não puder, fique quietinho e tudo bem. Não sei se tem questões de confidencialidade. Mas, pessoal, aqui está a regra do jogo. A gente vai dizer aquilo que dá para ser feito com base naquilo que a gente sabe fazer. Não é chutando, não é pegando uma característica, é essa. Tá bom? Pessoal, eu não temos mais tempo, a gente está completamente estourado aí no tempo, era para ser 1 hora só. James, eu não sei se a gente já estourou muito mais, a gente tem um compromisso agora. Valeu, obrigado. Deixa aí seus comentários, talvez seja a sua questão, coloca aí se a gente conseguiu responder a sua questão. Muito obrigado por sua participação, essencial. Sacanagem, né, James? Tudo bem, deixa para lá, depois a gente conversa. E aí, deixe seu like, deixe seu comentário, sua sugestão, se inscreve no canal. E o próximo vídeo já vamos começar com uma consultoria fantástica para o mercado financeiro. Você libera ou não aquele empréstimo para esse sujeito? Porque canalha aqui não entra. Tá bom? Estou falando de empresa séria também. Empresa séria oferecendo serviço sério. Tá? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Ajuda nós aí. E vamos trabalhar. E vamos estudar também, né? Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.